No capítulo 3, no verso 28, Paulo vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, mais as obras da lei. Independentemente. Imagine quando Paulo disse isto. Um auditório de judeus, tá? E ele dizendo: irmãos, o homem é perdoado, o homem é justificado, o homem é aceito, sem, independente, à parte, não entra as obras da lei, não entra a obediência. Imagine esta carta no contexto de judeus que se converteram ao cristianismo. Então, nessa expressão, Paulo está dizendo, concluímos, ele está dizendo do resumo até onde ele começou no capítulo 1 até aqui. Então, os 3 primeiros capítulos dizem o seguinte: a conclusão o resumo de tudo o homem é justificado independentemente das obras da lei. Então, esse é o ponto que ele vem referindo aqui. No capítulo 4, ele vai mostrar de como a justificação pela fé aconteceu em 2 grandes personagens do judaísmo: Abraão e Davi. No capítulo 4, ele vem mostrando de uma forma prática como que Abraão foi justificado, sem obras. Ele creu e isso foi imputado para a justiça. Davi também. No capítulo 5, no primeiro verso, ele vai introduzir um outro conceito daquilo que a justificação pela fé ela consegue realizar. E ele vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai mostrar até o verso 11 que a justificação pela fé ela traz reconciliação com Deus. O homem em inimizade com Deus, o pecado faz separação. Então, na justificação, Deus aceita o pecador arrependido, ele é perdoado e ele entra numa nova relação para com Deus. Então ele está aqui mostrando que há uma reconciliação. Essa palavra paz, então existem 2 conceitos da paz. Existe o conceito de Jesus diz: a minha paz vos dou, o conceito do fruto do Espírito, que é também a paz, mas a paz aqui no sentido de que 2 pessoas estavam em divergência e agora há uma reconciliação, a paz entre elas. Esse é o conceito aqui, tá? Temos para com Deus. A partir do verso 12 do capítulo 5, ele vai mostrar a queda de Adão, o segundo Adão que é Cristo, e no verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, novamente, Paulo dizendo: olha, aonde que o pecado ele criou as suas dificuldades, trouxe abundância, agora a graça. Então, vamos colocar aqui graça, a justificação pela fé, vamos dizer assim, ela traz, vamos dizer assim, algo muito mais do que o pecado trouxe no ser humano. Ela traz restauração, não é que ele está dizendo restauração aqui. E aí é do capítulo 6, nós montamos o contexto para nós entrarmos no capítulo 6. No capítulo 6 e 7, Paulo vai ter 4 perguntas que ele vai fazer as perguntas e ele vai responder as perguntas
E ele vai, em todas as 4 perguntas, ele vai dizer de modo nenhum. E a resposta vai ser de modo nenhum. A primeira pergunta está aí, tá? Verso 1. Alguém quer ler para nós o verso 1? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E a resposta é de modo De modo nenhum. nenhum. Tá? E aí, veja bem, a segunda pergunta alguém pode ler? Que não leu aí? Verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Ok. Veja bem, no capítulo 7, ele vai colocar a terceira pergunta, tá? Verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ok. Uma outra pessoa pode ler para nós agora a quarta e última pergunta, verso 13. Logo tornou-se o homem bom em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que mostrasse o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Tá, então veja, vocês conseguiram ver as 4 perguntas aí? Então, Paulo, ele vem trazendo esta, vamos dizer assim, essa tese dentro desse conceito, tá? Essa é a primeira pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? E ele vai responder, de modo nenhum. Por quê, irmãos? Dentro do que Paulo está dizendo, a justificação pela fé, ela pode dar um falso sentido nos corações. Ou numa graça barata, ou numa anulação da lei de Deus. Então Paulo vem mostrando o real sentido da lei de Deus dentro da justificação pela fé. Tá? Olha o que Paulo vem dizendo aqui. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? O que Paulo está dizendo aqui é que uma pessoa justificada pela fé é uma pessoa que morreu para o pecado. Olha a profundidade e o sentido da justificação pela fé. Então, uma pessoa perdoada pela fé, uma pessoa aceita pela fé, o pecador arrependido que se volta para Deus, suplicando misericórdia, significa que ali ele morreu para o pecado. É o primeiro conceito que nós vamos entender aqui. Tá? É interessante que Paulo usa a palavra pecado de uma forma abundante em Romanos 6 e 7. Só que ele não fala de pecado como atos pecaminosos. Vamos entender isso aqui. Tá? A não ser uma única vez que ele vai mencionar o pecado como sendo atos pecaminosos. Como é que ele vai retratar a questão do pecado? Tá? Então, para Paulo, o pecado é um poder, uma força, um princípio que age na natureza humana, dominando-a. Olha o que ele vai dizer em Romanos 7,20. O pecado habita em mim. O pecado, Paulo, ele trata o pecado como sendo um ser. Ele personaliza o pecado. Ele trata o pecado como uma pessoa. Tá? Isso aqui é um pouquinho diferente daqui que nós propomos pela manhã. Se você não entender alguma coisa aqui, você quer perguntar, você pode perguntar, tá? Veja aqui alguns conceitos que nós encontramos. Maria Madalena diz que saíram dela 7 demônios.
Lucas 8:2, está em Lucas 8:2. Jesus vai dizer que quando o espírito imundo sai do homem, tá? Quer dizer, então o pecado ele tem que ser visto também como uma forma de Satanás dominar o ser. Então Paulo dizendo, o pecado ele habita em mim. Tá? Aqui está dizendo que quando o espírito imundo sai do homem, e quando o espírito imundo sai do homem, significa que quando ele estava no homem, ele estava levando o homem a práticas pecaminosas. Quando você vê a questão de Judas, diz que Judas ele era possuidor do demônio da cobiça. Ele dá todas as nações. Tá? Então, quer dizer, esse demônio, o pecado, habitava em seu ser. Então, esta avareza que ele tinha na vida era resultado do pecado. Vamos colocar o pecado aqui de uma forma personalizado, tá? Dominando a sua natureza. Então, como ele agia, como ele vivia, era em relação a isso. Quando se fala de Maria Madalena, que ela era possuidora de 7 espíritos imundos, tá? Aí você pode ver que em algum momento, algum tipo de espírito atuava para que ela tivesse paixões da vil sensualidade, ou em algum momento, quem sabe, ela poderia ter outras paixões em sua vida, fruto da operação de espíritos imundos dominando o seu ser. Tá? Então Paulo dizendo que quando uma pessoa ela é justificada pela fé, ela morreu para o pecado. Nós vamos entender isso de uma forma mais acentuada. Tá? E aí, como é que ele vai explicar isso no livro de Romanos? Como é que Deus age na vida de uma pessoa justificada pela fé? Ok. Está dando os irmãos entender o conceito aqui para a gente passar para frente, tá? Aí Paulo ele vai completando a linha de raciocínio. Ele vai agora mencionar a questão do batismo. Ele vai trazer à tona a questão do batismo. E ele vai dizer no verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Veja bem, novamente Paulo traz o conceito de morte, e ele traz o conceito de morte para a experiência do batismo. E ele vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Paulo está dizendo que Cristo foi crucificado, foi morto, Cristo foi sepultado e Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai. Essa expressão glória do Pai significa o quê? Perfeição de caráter dele. Tá, então veja bem. Em algum momento a Bíblia diz que Cristo foi ressuscitado pelo Pai. Em algum momento a Bíblia diz que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Em algum momento a Bíblia diz que Cristo foi ressuscitado por si mesmo. Ele tem vida eterna, eu a dou e a torno a si mesmo. Não é isso? Então veja bem, então aqui, pelo poder do Pai, pela ação do Espírito Santo. Então, em algum momento o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é retratada como sendo também a glória do Pai. Okay. Dentro desse aspecto, irmãos, vamos lá. Uma pessoa que é batizada, ela está entrando numa unidade com Cristo, ou melhor dizendo, ela entrou numa unidade com Cristo, ela morreu, ela foi sepultada e ela ressuscita para uma nova vida. Então vamos entender aqui algumas coisas em relação a isso, tá?
Nessa expressão, fomos batizados em Cristo Jesus, de comunhão com Cristo, né? Fomos batizados em sua morte. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Assim como Ele ressuscitou, também seremos na semelhança de sua ressurreição, não a igualdade de sua ressurreição. Tá? Então, é uma morte semelhante de Cristo, é um sepultamento e uma ressurreição. O batismo é uma experiência para pessoas mortas. Sepulta-se pessoas mortas. A ressurreição é para pessoas mortas. Tá? Você não vai ressuscitar pessoas vivas. É impossível. Olha aqui que Paulo, né? Andemos de novidade. Então Paulo está dizendo o seguinte: vejam a experiência do batismo. O que o batismo representa em relação à justificação pela fé. Às vezes nós temos uma discussão muito vaga na igreja. Não, o fulano não estava preparado. O problema não é tanto estar preparado. A questão é se o batismo ele está dentro dos moldes da justificação pela fé. Se o batismo é uma experiência de vida no tanque batismal dentro do contexto da justificação pela fé. Esta é a discussão exata, entendeu? Senão a gente tem uma discussão muito superficial e diz que fulano não está preparado, fulano não estava doutrinado, fulano não estava dentro das condições. Tá? E olha o que a irmã White vai dizer das dificuldades que existem na igreja. Tá? Ela diz o seguinte: esta é a razão pela qual há tantas perplexidades na igreja. Batizaram, mas foram sepultados? Vivos. O eu não morreu, portanto, eles não ressurgiram para a novidade de vida em Cristo. Então é o seguinte: ela diz que a experiência do novo nascimento, ela está falando nos dias dela, tá? É uma experiência rara. E ela vem falando dos conflitos na igreja. Se o velho homem não é crucificado, ele é sepultado, vivo nas águas batismais. Agora isso aqui não é texto dela não, tá? O que sai é o velho homem molhado. Apenas isto e nada mais do que isso. E ele olha a minha experiência de vida como cristão, irmãos. E aí eu olho que quando eu fui batizado no dia 25 de dezembro de 1917, eu fui sepultado vivo. Eu fui sepultado vivo. Até o dia que o Espírito Santo foi lá e me convenceu, e me converteu, e me fez ver pecador, miserável, dependente da graça de Deus, insuficiente diante daquilo que Deus pede, e ele me colocou exposto à ira de Deus, para que eu desse um grito e olhasse para a cruz do Calvário e dissesse: Senhor, salva-me, tenha misericórdia. Dentro disso aqui, irmãos, uma pessoa batizada, ela deveria sair do tanque uma nova criatura. Não é uma criatura reformada. Uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Essa nova criatura, veja bem, Paulo vai dizer o seguinte: porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, e com o velho homem as velhas paixões, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com ele, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para si, morreu para o pecado, mas a viver, vive para Deus. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte, que a experiência da justificação pela fé, mesmo também dentro da experiência da cerimônia batismal, que as duas coisas não podem estar separadas, tá? Deve ser uma experiência de vida que nasceu uma nova criatura. O velho homem foi crucificado, e aí o que acontece? E agora há novidade de vida. Então esta é a proposta. Então como é que nós vamos permanecer no pecado, nós que com ele morremos? Foi crucificado nosso velho homem, o eu morreu, e aí é o seguinte, e aí fomos sepultados, ressuscitamos, estamos em novidade de vida. Este então é o conceito de Paulo. Tá? Ok? Podemos passar para frente? E aí Paulo vai entrar no segundo conceito. Ele vai entrar no conceito no verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereceis a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Então veja bem, o que a justificação pela fé não resolve no ser humano? Ela não resolve a questão do nosso corpo. O corpo ainda continua sendo um corpo mortal. E por esse corpo ser mortal, né, a tendência vai ser de que haja um ressurgir das paixões pecaminosas. Essas paixões pecaminosas, elas foram resolvidas na crucificação do velho homem, na justificação pela fé. Então, ó, a justificação pela fé é o seguinte: quando uma pessoa nasce novo, aquela pessoa egoísta, ela agora se torna uma pessoa generosa. É uma mudança radical de vida. Se era uma pessoa colérica, no sentido de que ela é explosiva no seu temperamento da ira, agora a tendência dela é ser calma. Tá? Se era mesquinha, agora é generosa. Se gostava da contenda, agora ela é amante da paz. Então, isso é uma mudança de vida, é uma mudança da mente, como a mente ela começa agora a enxergar as coisas. E as paixões pecaminosas que têm a sua sede no corpo, então, quando se fala de paixões, nós estávamos comentando um pouquinho sobre isso, vamos colocar uma delas, tá? O apetite em si, ele não é, vamos dizer assim, pecado. O apetite em si é uma coisa. Quando ele é pecado? Quando se torna uma paixão. Quando se torna pervertido. Então, a graça de Cristo, ela vem trabalhando no ser humano, ela trabalha no ser humano, tá? Para que estas paixões que reinavam no corpo, olha a expressão que reinar, o reino do pecado, agora os instrumentos do corpo, os instrumentos da vida, quais são eles? São os sentidos da vida. Eles sejam oferecidos para Deus. A visão, o tato, vamos dizer assim, as coisas que nós funcionamos como ser humano. Tá? A sensualidade em si ela não é pecado. Quando ela é vil, ela é pecaminosa. Tá? E aí acontece, o apetite em si não é pecado.
mas quando ele é deturpado, se torna pecaminoso. O olhar em si não é pecado, entendeu? Quando se torna um olhar cobiçoso, aí o pecado. Então, quando Paulo está falando de membros oferecidos, ele está falando agora do nosso ser, ele está falando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ele está falando das nossas intenções, ele está falando do ser. Como é que o ser funciona? E esse ser funcionando, ele não pode mais agora voltar a ser práticas que antes existiam em nossa vida. Então esse é o conceito que Paulo está dizendo para nós aqui: não reine, portanto, o vosso corpo mortal. O corpo permanece mortal, mas que essas paixões elas não ressuscitem agora durante a vida. Por quê? E ele, nesse porquê, ele vai dizer no verso 14: porque agora nós passamos a estar não no domínio da lei. Estar no domínio da lei é estar em escravidão, é estar no domínio do pecado. Preste bem atenção nisso, porque Paulo vai introduzir isso no capítulo 7 de maneira muito fantástica. E agora nós estamos no domínio da graça. E aí vem agora a segunda objeção. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Veja que Paulo diz: olha, vamos sair. A justificação pela fé, ela tira o homem dessa relação. Ele deixa de estar no domínio da lei e ele passa a estar no domínio da graça. Aí o ouvinte vai dizer: mas Paulo, que negócio é este? Significa então agora que nós vamos pecar? Observe que a pergunta anterior é: como que permaneceremos no pecado nós que já morremos para ele? E aí ele vai dizer, ele vai responder de modo algum. Não sabeis que daquele a quem ofereceis como servos para obediência, deste modo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então falando agora o seguinte: agora você vai obedecer de quem você é servo. Se você é servo da graça, então a graça vai te levar à obediência e a obediência para a justiça. Se você é servo da lei, a lei vai te levar para o pecado. Parece uma incoerência isso, né? Então você olha isso na história do deserto, a história dos judeus, a história de Saulo, a história do jovem rico, a nossa história. Tá? Então se a justificação pela fé não acontece na sua vida, o domínio pelo qual nós estamos, mesmo falando que estamos no domínio de Cristo, nós estamos no domínio da lei. E no domínio da lei, nós estamos no domínio do pecado. Nós estamos servindo o pecado. No verso 17 vai dizer: mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo viesse obedecer de coração à forma de doutrina a que fossem entregues. Uma vez libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Então, vamos lá. Então, na justificação pela fé, o velho homem morreu. Na justificação pela fé, nós fomos libertados do pecado. Equivale também a dizer que fomos libertados da lei. Preste bem atenção nisso aqui, tá? E aí fomos libertados para ser servos da justiça. E ele fala: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Resumindo tudo.
Ele disse lá no capítulo 3 que a lei ela não tem nenhum poder para justificar o homem. Zero. E agora ele está dizendo que a lei ela não tem nenhum poder para dar fruto, obediência ao homem. Então veja bem, a lei pede justiça, a lei pede obediência, mas ela não tem em si nenhuma capacidade de gerar fruto. É isso que está chocando os ouvintes. É isso que Paulo está, nas perguntas que ele está colocando, ele está dizendo o seguinte: a lei, ela não tem condições de gerar fruto. Ela não tem condições de gerar obediência. Ela pede obediência. Ela pede justiça. Mesma coisa, tá? Mas ela é impossível. Então Paulo está mostrando as impossibilidades da lei. Ele não está dizendo que a lei não é significativa, ele não está dizendo que a justificação pela fé anula a lei de Deus, não é isso que Paulo está dizendo, mas ele está dizendo o seguinte: olha, ela não pode me dar perdão, e ela não pode me dar fruto, ela não me pode santificar. E aí vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só isso aqui, e agora vamos estar no capítulo 7. Vamos estar aqui numa parte aqui, que eu vejo que é uma das partes mais significativas aqui, que Paulo começa a trabalhar no capítulo 7. Alguém que pode ler para nós os versos? Quem não leu ainda, lê o verso 1 para nós. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Ok, então a lei tem domínio sobre o homem. Tá? Então imagina nós chegarmos aqui até Passa Quatro sem lei. Eu quero andar na direita, eu quero andar na esquerda, eu quero andar na contramão, eu quero passar a velocidade no perímetro urbano. Então é o seguinte, vamos colocar a lei de um modo geral. Ninguém vive sem lei. E ninguém vive sem o domínio da lei. Então isso é um conceito universal que Paulo coloca aqui. Agora Paulo vai trazer esse conceito para a questão do casamento. Paulo não vai tratar aqui de questões de fidelidade e infidelidade no casamento. Ele vai usar um princípio do casamento para ilustrar qual deve ser a nossa relação com a lei de Deus. Vamos lá, verso 2. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está ligada a ele, pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Tá. Aqui uma tradução diz que ela está ligada à lei, ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, vamos lá. Então, um conceito bem definido na época de Paulo, mas que também na nossa época é bem definido, tá? Essa esposa, ela está ligada pela lei conjugal ao primeiro marido. Para ela ter um outro marido e ela viver uma vida legal, o que tem que acontecer? O primeiro marido tem que morrer. Se o primeiro marido não morrer, tá? Se ela casar com o segundo marido, o que vai ser? Adultério. Tá? Então, isso Paulo coloca essa relação para nós entendermos uma coisa dentro da experiência do casamento, para nós entendermos a relação com a lei de Deus dentro da justificação pela fé. Então, o que impede dela ter outro
a lei conjugal, está dentro da lei moral também. Tá? Por quê? Ok? Vamos lá. E aí o verso 3 vai definir isso. Alguém pode ler no nosso verso 3? De sorte que, vivendo o marido, ser chamado adúltera, e se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Ok. Então, veja bem. Então, para ela construir novas núpcias, o primeiro marido tem que morrer. Né? Agora, aonde que Paulo quer chegar aqui? O que seria esse primeiro marido? Que nós estamos casados com ele. Pecado? Ah, Jesus não. Não, pecado, né? Não é o pecado. O primeiro marido é esse. A lei. A lei. Tá? Então, o primeiro marido é a lei. Tá? Olha aqui, irmãos, o ensinamento de Paulo. O primeiro pecado é a lei. Tá? O primeiro marido é a lei. Então, para haver realmente um novo casamento, uma nova núpcia, com o segundo marido, Cristo, tá? Primeiro tem que morrer uma relação com a lei. Olha isso aqui, é dentro do conceito de Paulo. Tá? Então é o seguinte, olha o perigo nosso, estar casado com a lei, mas não estar casado com Cristo. Abraçar a lei, não. O Senhor está pedindo obediência, e se queres depois entrar na vida, vamos abraçar a lei. Senhor, se a lei está pedindo isto, eu me apego a ela. Este é o casamento. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, se este casamento estiver ocorrendo, veja bem, é sinal que este relacionamento, ele não vai dar fruto. É isso que Paulo está dizendo. Para que haja fruto, precisa morrer esta relação com a lei de Deus e um novo casamento acontecer. E esse novo casamento acontece com Cristo. E aí, com Cristo, é que realmente vai dar fruto. Vai dar o quê? Obediência a Deus. Não é que Cristo, quando se casa com Cristo, a lei de Deus não existe mais. Entendeu? Agora sim, agora a lei de Deus ela vai passar a ter um verdadeiro sentido da vida. É isso que Paulo dizendo. Paulo dizendo o seguinte, irmãos, se não houver um casamento com Cristo, não tem obediência. Eu posso consentir que a lei é boa, eu posso consentir que a lei é santa, eu posso dizer que a lei permanece, eu posso dizer que a lei de Deus é imutável, eu posso dizer que essa lei ela precisa estar em minha vida. Isso é verdade, tá? Tudo isso é verdade, tá? Mas se não houver um casamento com Cristo, não tem fruto. Jovem rico. Jovem rico. E é o nosso viver, tá? E é o seguinte, muito fruto que nós estamos dizendo para Deus que é fruto, Deus dizendo não é fruto, é justiça própria. Exato. Muita coisa que a gente dizendo que é fruto doce, Deus dizendo assim, é fruto azedo. Muita coisa que a gente diz para Deus, Senhor, isso aqui é fruto de justiça. E aí Tito vai dizer, não, isto é obra feita por vós mesmos. Tá? Por quê? Porque não aconteceu esse casamento. A justificação pela fé, irmãos, é uma união com Cristo. E nesta união com Cristo, a lei vai ter agora um sentido diferenciado. Agora vai aparecer fruto. Porque obediência é pela fé em Cristo Jesus. Eu por mim mesmo não tenho condições de obedecer a lei de Deus. Eu preciso estar ligado a uma fonte que vem condições para me obedecer a Deus. E Paulo dizendo, irmãos, vocês não estão entendendo justificação pela fé. Vocês estão dizendo que justificação pela fé é só perdão? Ok, é muito mais do que isto. A justificação pela fé, ela resolve o conflito do ser humano com a culpa do pecado, mas o ser humano também tem uma outra coisa. Ele tem que ter condições de obedecer a lei de Deus. Então,
Justificação, perdão, é pela fé em Cristo, e obediência é pela fé em Cristo. Santificação é pela fé em Cristo. Se isso não estiver acontecendo, justificação pelas obras. Parece que é obediência, mas não é. Parece que é fruto, mas não é. E aí nós vamos tentando, nos esforçando, né? E aí tudo que o Senhor falou nós faremos, né? E às vezes nós vangloriamos de algumas reformas que nós conquistamos na vida. E aí nós, nessas reformas, nós colocamos uma segurança nela, nós colocamos uma ênfase nelas. E aí nós estamos o seguinte: Senhor, eu sou mais santo do que o outro, porque eu não como carne. Queridos irmãos, justificação pela fé é uma experiência prazerosa com Cristo. É uma obediência prazerosa. Só vamos enfrentar o sol quente se tivermos esse casamento. É neste casamento que a lei começa a ter. E Paulo dizendo, irmãos, enquanto isso não acontece, tem muito adultério espiritual. Casado com a lei e dizendo que está casado com Cristo. Isso não funciona. Um tem que morrer. Morre. Aí quando Paulo disse umas coisas dessas, irmãos, como é que o auditório dele vai reagir? Bom, primeiro vamos ver o verso 4 que ele vai dizer. Assim, irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos. Olha, frutificar. Obediência é produção do caráter de Cristo. Ok, tá? Então, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, antes da discussão do velho homem, antes da justificação pela fé, antes que nós estávamos no domínio da lei, antes que nós estávamos debaixo da lei de Deus, antes do momento em que nós não ainda havíamos experimentado o novo nascimento. Aí ele diz o seguinte, né? As paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. E Paulo diz o seguinte, irmãos, antes o fruto era para a morte, agora o fruto é para a vida, é para a justiça, é para a vida eterna. Então, por isso, irmãos, eu vejo assim, a justificação pela fé, nós temos que entender a justificação pela fé, para nós sairmos de uma relação de confiança naquilo que a gente faz, para uma confiança naquilo que Jesus faz por nós. E em nós também. Okay. Aí o que pode acontecer? Depois que o Paulo disse isto? Paulo, que negócio é este? Quer dizer então que eu tenho que me separar da lei de Deus, eu tenho que me divorciar dela, ou melhor, muito mais profundo, eu tenho que morrer com essa relação. E aí vem a terceira pergunta. Que diremos, pois? É a lei pecado, Paulo? Então, que a lei é pecado, então? Se eu tenho que morrer para ela então é pecado? É o que Paulo disse? Não é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Aí o que ele vai dizer? Agora sim, agora Paulo vai começar a entrar na sua vida. Tá? Observe que ele vem colocando as coisas sempre numa relação de nós. Como permaneceremos nós? Agora vai dizer, eu, Paulo. Tá? Primeira coisa que ele vai dizer. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçasse. Pela primeira vez, Paulo agora cita o pecado, e ele define o pecado e o que é essa transgressão da lei de Deus, né? Dizendo da cobiça, o 10º mandamento. Em outras maneiras, Paulo sempre trata do pecado como um ser, uma pessoa. Aqui não, aqui fica não. Olha, aqui agora vem a questão da cobiça.
eu não teria conhecido a cobiça se não a lei não dissera, não cobiçarás. Então Paulo está dizendo que a lei aqui é significativa para ele. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Verso 9. Outrora, passado, sem a lei eu vivia. Como é que os irmãos explicam isso? Paulo vivia no passado sem a lei de Deus? Sim ou não? Sim. Ele guardava a lei. Como é que ele disse que eu vivia sem a lei? Tá? Ele era conhecedor da lei desde pequeno. Como é que está dizendo aqui sem a lei? Tá? Aí veja bem, olha aqui. Porque sem a lei eu vivia. Como é que Paulo fala que ele vivia sem a lei? Um exemplo aqui do pecado, aqui da cobiça. Ele sabia desde criança que cobiça era pecado? Sim. Ele foi educado aprendendo que cobiça é pecado? Sim. Como é que ele está dizendo aqui que ele não conhecia o pecado? Hein? Vamos lá, então vamos entender isso aqui, tá? A irmã White, ela vai aqui, tem muitas coisas que está passando por alto, né? Ela vai colocar aqui em relação a isso, tá? Mas tem um conceito aqui que eu... veja bem. Aí eu entendi isso aqui. Olha o que ele vai dizer. Eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Aqui tem duas vezes a palavra cobiça. Melhor dizendo, a palavra conhecimento, conhecer, verbo conhecer. Há os dois verbos que são diferentes. A tradução nossa chegou. O primeiro conhecimento que é registrado aqui é conhecer a respeito de. E o segundo, conhece como resultado de experiência. Então Paulo, ele tinha um conhecimento da cobiça. Depois ele passou a ter um conhecimento mais significativo da cobiça. Como é que isso acontece? Ele conhecia a cobiça. Ele sabia alguma coisa a respeito da cobiça. Esse é o sentido aqui da palavra conhecer. Depois ele passa a ter um conhecimento como resultado da experiência. Tá? Por exemplo, eu como solteiro, eu posso falar de casamento. Eu já falei isso aqui tem um dia. Eu como pastor solteiro, eu fiz palestras para pessoas casadas. E não arrependo de nada do que eu falei. Tudo que eu falei certo. Só que eu não tinha experiência. Falava de uma coisa, até certo ponto, teórica, vaga. Isso é um conhecimento. Agora, tem um conhecimento por experiência. Entendeu? Então, quando eu falo de casamento agora, eu falo com experiência. Então, é um nível mais profundo do conhecimento. Deu para entender isso? Ok. Tendo essa visão, vamos passar adiante. Deixa eu ver aqui. O que a irmã White vai dizer aqui? Ela diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ao relatar a sua experiência, apresentou uma importante verdade com respeito a com respeito à obra a ser efetuada pela conversão. Ele diz: outrora sem a lei eu vivia. Ele não sentia nenhuma condenação. Vamos colocar aqui a questão da cobiça.
Ele sabia que a cobiça, vamos dizer assim, estava na lei de Deus. Ele tinha plena convicção que ela fazia parte da lei de Deus. Mas quando a luz de Deus iluminou a sua consciência, o que aconteceu? Mas sobrevindo o preceito, quando a lei foi apresentada, a consciência reviveu o pecado e eu morri. Então Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, aquela questão do batismo que aconteceu lá no início do capítulo 6, isso aconteceu na minha vida. Eu vivia convicto da lei de Deus, eu vivia casado com a lei de Deus, eu vivia ciente com a lei de Deus, até o dia que o Espírito Santo foi lá na minha consciência e fez assim, paf, injetou luz na minha vida. Senhor, cobiça é isso? É isso que é cobiça, Senhor? É isso que o Senhor vê como cobiça na minha vida? É isso que o Senhor vê como pecado na minha vida? Aí dizendo, aí o que Paulo fez? Eu morri. Esta glória do homem foi aonde? Quem é Paulo? Nada. Quem é Saulo? Nada. Entendeu? E eu morri. Então, ele se viu como um pecador condenado pela lei divina. Observe que foi Paulo e não a lei quem morreu. Paulo, segundo a justiça que era a lei de Deus, às exteriores, ele era irrepreensível. Quando, porém, chegou a discernir o caráter espiritual da lei, reconheceu como pecador. É isso que Paulo dizendo, sem lei eu vivia. Entendeu? Sem esse caráter espiritual da lei de Deus eu vivia. Sem esta visão espiritual da lei de Deus eu vivia. Agora que eu estou vendo uma visão espiritual da lei de Deus, eu sou um pecador. Eu necessito da graça, eu necessito de Cristo, eu necessito de um Salvador, eu preciso de alguém que me faça, alguém que me dê condições de obedecer essa lei, porque eu não tenho condições mais. Julgado pela lei da lei, segundo os homens aplicam a vida superior, havia se afastado do pecado, mas quando olhou as profundezas dos santos preceitos e viu a si próprio como Deus o via, prostrou-se humilde e confessou a sua culpa. Então Paulo diz assim, irmãos, esta é a minha experiência da justificação pela fé. Disse ele, em algum tempo vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então Paulo sabia o que era cobiça, ele tinha conhecimento do que era cobiça, mas quando Deus apresentou a lei de Deus à sua mente, na convicção do Espírito Santo, ele viu agora como um pecador. Tá? Quando viu a natureza espiritual da lei de Deus, o pecado se lhe apresentou em toda sua verdadeira hediondez e desvaneceu-lhe o amor próprio. Paf! Paulo aqui nada. Deus vão entender isso, a experiência dele. Então Paulo ele vem de uma linha, de uma tese que ele vem dizendo para a igreja, vem colocando objeções para a igreja, e ele agora puxa para a sua experiência própria. Dizendo, irmão, olha a minha vida, no passado eu era assim, eu era justo, eu era irrepreensível, eu era zeloso nos atos externos, tá? Mas quando o Espírito Santo me iluminou, eu fui ver o seguinte, como pecador eu sou e como transgressor eu sou na lei de Deus. E aí eu preciso de um Salvador. Ok? Essa é a experiência de Paulo. E aí vem o outro conceito de Paulo. Tá? O outro conceito de Paulo. Deu para os irmãos entender esse conceito dele? Sim. Tá? Isso aqui, irmãos, aí vem a outra questão. Veja bem o verso
Depois que Paulo apresenta esses conceitos, ele vai dizer o seguinte, no verso 12: por conseguinte, a lei é santo, o mandamento santo, justo e bom. Irmãos, está dizendo, não tem nada a ver de errado na lei de Deus. Tá? O que ela não pôde fazer comigo foi isso, tá? Gerar fruto, ela não pôde trazer perdão para mim, entendeu? Ela só me levou ao conhecimento do pecado, mas a lei de Deus é santa, justa e boa, ela permanece. Aí vem a última pergunta: acaso o bom se tornou em morte? Paulo, aquilo que era bom na sua vida, a lei de Deus, aquilo que você defendia de unhas e dentes no passado, você viu que mostrou para nós que em algum momento aquilo que era bom era terrível na sua vida. Aquilo que você confiava em termos de salvação era para a sua morte. Então, acaso o bom se tornou em morte? Acaso a lei de Deus que é boa se tornou em morte? O que Paulo vai dizer? Não, irmão, de modo nenhum. Tá? Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte. Esse contexto nós falamos. A fim de que, pelo mandamento, se mostrar sobremodo maligno. Então, veja bem, então Paulo viu a malignidade do pecado. Então, naquilo que ele confiava que era para a sua salvação, que ele era obediente, ele viu que era para a morte dele. Por quê? A visão distorcida que ele tem da lei de Deus, a visão limitada que ele tinha da lei de Deus, antes da justificação pela fé. Então, quando Paulo está dizendo justificação pela fé, irmão, está dizendo o seguinte: irmãos, eu sou um exemplo do que é alguém que é justificado pela fé. Alguém que vivia, confia na lei, alguém que era casado com a lei de Deus, alguém que queria obedecer a lei de Deus para ganhar o céu, alguém que procurava fazer o melhor para Deus, alguém que aos olhos dos homens era irrepreensível. Na obediência externa eu obedecia a Deus, mas quando o Espírito Santo foi lá e mostrou como é que estava o meu estado, o meu coração, eu vi que aquilo que era confiança para a vida eterna era para a morte eterna. E aí Paulo, verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Como é que um homem carnal pode obedecer uma lei espiritual? Pela graça, pelo Espírito. Nem pela graça. Não, carnal não. Ok. Santo. Tá, vamos lá. Como é que um homem carnal pode obedecer uma lei espiritual? Não pode. Impossível. Aí o que tem que acontecer? Vamos lá. No livro de 1 Coríntios, tá. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo vai dizer algumas coisas aqui, tá? Verso 14, 2:14. Ok. Homem natural. 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece que eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. O que significa um homem natural? Um homem carnal. E o que é um homem carnal? Um homem pecador, ok. Um homem espiritual não é um homem pecador também? Ok. Qual é a diferença então? Tá? Um homem transformado. O que é um homem transformado? Um homem carnal, que é um homem natural, para um homem espiritual. A habitação do Espírito Santo. Tem a questão do Espírito. Ok. Tá.
A questão do espírito aí, tá certinho, tá? Mas tem um conceito melhor aí, tá? O carnal essa lei da força humana, né? Então veja bem, no capítulo 8, Paulo vai definir um outro conceito que vai ajudar nós a entendermos isso, tá? 8. É, 8 de Romanos. Romanos. 8, no verso 7. Por isso, o pendor da carne. O que é pendor? Inclinação, tendência. Tá? A força da carne é o que? Inimizade contra Deus. Não é sujeito à lei de Deus. Não é sujeito à lei de Deus. Nem verdade pode ser. Nem verdade pode ser. Quando Deus está dizendo lá para Adão e Eva, porém inimizade entre ti e a serpente, que a partir do pecado, a amizade do homem com a serpente seria uma amizade natural. Seria natural. Para que houvesse uma inimizade, precisa acontecer uma ação sobrenatural. Isso aqui nós já falamos uma vez, não repetir. Toda criança nasce amiga da serpente, com exceção de Cristo. Toda criança nasce amiga da serpente. Todos nós nascemos querendo a árvore proibida. Já querendo a árvore proibida. Ninguém precisa ser ensinado a buscar coisas erradas. Pastor, mas tem gente nessa terra que tem uma bondade natural. Mesmo a bondade natural que nós temos, ela tem a mancha do egoísmo. Que só Deus sabe aonde ela inicia e qual é a razão dela ser na nossa vida. Como é que Deus resolve esse problema, irmãos? Tá? Então veja bem, então, a justificação pela fé, ela não pode resolver só o conflito do pecado, da culpa do pecado, do perdão. Porque se não resolve essa questão do ser, da carnalidade do ser, desse fato de nós sermos um homem naturalmente carnal, nós somos impossibilitados de obedecer uma lei espiritual. Aí Deus precisa fazer uma obra do Espírito Santo, um novo coração. Então, na justificação pela fé, acontece um novo coração. Esse velho homem morre para nascer um novo homem. Amém. Tá? Então, nascimento, irmãos, novo nascimento, que Jesus disse para Nicodemos, que Jesus disse para aquela, em outra linguagem, para aquela senhora samaritana, tá? Não é uma obra de anos. Na justificação pela fé, quando Deus perdoa uma pessoa, quando uma pessoa sai justificada, ela sai perdoada, mas ela sai também com um novo coração. E esse novo coração significa que a visão que ela tem das coisas agora espirituais são diferentes. É isso que Paulo está dizendo para nós, tá? Que ele era carnal, ele tinha a lei de Deus na sua vida, e esta lei de Deus, vamos colocar a lei de Deus como sendo a verdade, e é verdade, tá? A lei de Deus, a verdade na sua vida, mas a lei de Deus estava enxertada num coração natural.
E é um coração carnal. Esse coração obedece a Deus? Obedece externamente, superficialmente. Eu não roubo, eu não mato, eu não invado a propriedade de ninguém, entendeu? Eu não tenho uma idolatria de gesso. Então veja bem, dentro desse aspecto, é isso que Paulo está dizendo para nós, é isso que Jesus enfrenta na religiosidade do seu tempo, entendeu? Exteriormente eram obedientes a Deus, mas quando Jesus vai lá e faz um raio-x do coração, está dizendo o seguinte: olha, os males vêm de dentro, o coração não foi renovado pela graça de Deus. Nicodemos, não adianta a gente falar aqui de profecia, não adianta nós falarmos aqui do final dos tempos, se você, Nicodemos, não nascer de novo. Não vai resolver o problema, Nicodemos. Nicodemos, você precisa ser regenerado. Você precisa de um novo coração, um novo motivo na sua vida. Você precisa de uma mudança drástica de vida. Senhor, como é que isso pode acontecer? Nicodemos, eu estou falando de coisas espirituais, você não está entendendo. E aí, Nicodemos está respondendo a Jesus carnalmente. Como é que eu vou voltar ao ventre materno? Nicodemos, estou falando de coisas espirituais. E até que Jesus disse: Nicodemos, olha para a cruz. Olha para a serpente. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Nicodemos mirou naquele que não conhecia o pecado, mas se fez pecado por nós. Ali, Nicodemos viu a Jesus como seu Salvador. E ali, Nicodemos nasceu de novo. Nasceu. Nova criatura. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Como é que eu sou carnal, vou obedecer? Aí vem mostrando o conflito dele. Tá, vamos lá. Vamos voltar ao conflito de Romanos 7. Agora falar do conflito dele, tá? Verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Bom, está dizendo o seguinte: olha, eu quero fazer as coisas de Deus, mas tem uma outra força operando ao contrário. E ele define essa força: é o pecado. O pecado habita em meu ser, tá? Porque eu sei isto, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Se não faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, olha a palavra então aqui. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele vai dizer que lei é esta, tá? Porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei de Deus. Ele aprendeu que a lei de Deus é boa, tá? Mas ele não tinha condições de obedecer essa lei de Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí vem o grito dele: miserável. Essa palavra miserável aqui, tá? O homem que sou, é a única vez que aparece aqui, e também aparece em Apocalipse 3, né? Miserável, não sabe que tu és um miserável. Paulo reconheceu que era miserável. Laodiceano não diz que é miserável, tá? E aí o que acontece? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele pergunta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Onde está a solução agora? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo, veja bem,
Uma pessoa prisioneiro, ele está condenado, não é? Então, o que Paulo está falando de condenação? A culpa do pecado, ela traz condenação. E o pecado nos aprisionando traz também condenação. Se eu sou prisioneiro do pecado, eu estou numa condição de condenado. Aí o que tem que acontecer? Tem que haver uma libertação. E essa libertação, ela se dá por Cristo Jesus. Como? Aí no capítulo 8, Paulo vai explicar como. No capítulo 7, ele termina dizendo que ela se dá por Cristo. No capítulo 8, ele vai dizer: agora já, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida, entre o Espírito Santo agora, tá? O quê? Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então entra o Espírito Santo para libertar a alma do poder do pecado. Então, justificação pela fé, irmãos, significa que o eu morre, o velho homem é crucificado, significa que nós ressuscitamos para uma nova vida, significa que o pecado não vai reinar mais em nossa vida, como escravos, sairemos do domínio da lei e passaremos a estar no domínio da graça, no domínio de Cristo, e de Cristo vamos dar fruto. E agora, veja bem, a justificação pela fé, ela traz libertação do pecado. Traz libertação da culpa do pecado e traz libertação do poder do pecado agir em nossa vida para que nós estejamos livres. Jesus vai dizer: conheceis a verdade vos libertará. Este conhecimento é um conhecimento experimental de Cristo. E de Cristo vem o quê? Libertação para a alma. De Cristo vem o quê? Aquilo que nos leva à escravidão, Cristo vem para nos libertar. Por isso, a justificação pela fé, irmãos, quando ela acontece na vida, a centralidade dela, a eficácia dela é Cristo. E de Cristo vem o perdão, e de Cristo vem um novo coração, e de Cristo vem o quê? Vem a ação do Espírito, de Cristo vem o quê? Um fruto. De Cristo vem santidade. É isso que Satanás mais treme na igreja. Que a igreja viva a justificação pela fé. Alguma coisinha que os irmãos queriam que não ficou claro aqui, perguntar? Eu fiquei com uma dúvida, pastor, mas não é exatamente sobre o tema principal, mas é sobre uma coisa que você falou quanto ao batismo. Você falou que quando você se batizou, você foi enterrado vivo, certo? Certo. E depois, mais pra frente, em algum momento, você foi batizado pelo Espírito Santo, porque ele renovou a sua forma de pensar, certo? Você precisaria se batizar de novo por conta disso nas águas? Não. É o seguinte, que na minha vida, ela é o seguinte, é uma experiência com Cristo. O que o Espírito Santo me fez ver, ele me fez ver um transgressor da lei de Deus. Já contei muitas vezes essa história nos retiros. Então, por exemplo, o Espírito Santo, ele pegou o verso bíblico mais almejado da minha vida. E qual que é o verso bíblico mais almejado da minha vida? É Apocalipse 12, 17. Por quê? Aí está a igreja de Deus. Então, desde que eu entrei para a igreja, um garoto, eu me vi assim um privilegiado. Numa cidade católica de Minas, um garoto, um adolescente, encontra a igreja adventista. Então, para mim,
Deus me levou para a igreja. Eu não achei a igreja, Deus me levou. E aí, veja bem. Eu contei isso aqui, mas vou resumir talvez uma outra dinâmica aqui, para entender. E aí vim para a igreja adventista. Para mim, o mundo se abriu, o mundo se maravilhou, tá? De eu ter encontrado essa verdade. O primeiro pensamento foi o seguinte: perdeu o objetivo de ganhar dinheiro, vou para o colégio, vou estudar para ser pastor. E aí fui ser pastor, estudar para ser pastor. E comecei o ministério 86 no Planalto. Acho que a Anne estava na minha época lá, né? No Planalto. 86, um pastor fez uma semana de oração. Meu distrito era grande, era Planalto, Céu Azul, São Benedito, Santa Luzia, Vespasiano, Confins, Nova Pampulha, Morro Alto, Cristina, Floramar. Era um mundo de igrejas grandes, tá? E aí veja bem. E aí, como é que Deus ele foi me encontrando, né? Ele foi me cercando. Achei interessante isso. E sabe como eu está cheio essa semana de oração? Sem ter ido lá. Esse pastor acho que é meio pentecostal. E aí fui ser pastor em Guaxupé. E aí veio um segundo pastor fazer uma semana de oração no meu distrito sobre o Espírito Santo. Eu assisti 2 mensagens dele. Um pastor de Campinas. Opa, interessante. Observando. Até que Deus usou o irmão Zusa, um senhor que já faleceu de Hortolândia, para vir fazer uma terceira semana de oração sobre o Espírito Santo no distrito. Aí, aquela semana de oração me deixou convicto com uma coisa: eu preciso do Espírito Santo. Eu não posso avançar sem o Espírito Santo. E aí, aquele homem que não sabia ler, vamos fazer uma semana de oração em Nova Resende? E nós não vamos dormir no hotel, vamos dormir no fundo da igreja. Aí eu queria saber como é que um homem que não sabia nem escrever o nome falava, e quando ele falava, as palavras saíam da boca dele tinham vida. Ele colocava umas faixas assim na igreja, um negócio sem pé e sem cabeça. Mas a fala dele, e pela primeira vez eu ouvi a palavra reavivamento. E sempre eu falava: reavivamento da verdadeira piedade, eis a maior e a mais urgente de todas as cidades. Buscar deve ser a nossa primeira ocupação. Aí, lá, eu vi aquele homem levantando às 3 horas da manhã, orando a Deus. Eu disse: é isso que eu preciso. Isso aí, meu pastor, todo dia da minha casa, da minha janela, você estava orando. É meu vizinho de 30 anos. 30 anos. Esse homem marcou profundamente o meu ministério. Aí eu disse: não, eu vou estudar. Aí comecei a estudar sobre o Espírito Santo. E quando eu comecei a estudar sobre o Espírito Santo, eu disse: eu não posso viver sem falar do Espírito Santo. Tá? E aí Deus, já contei também, Deus fez algumas mudanças na minha vida, na minha mente, em termos de reforma regimentar. Até que no ano de 2005, meu último ano de mestrado em teologia no NASP. Aí o que aconteceu? Aí veio uma matéria chamada Lar e Família.
E o professor e a esposa disseram, nós não vamos ter provas. Vocês vão levantar a primeira hora do dia, vão abrir a Bíblia e vão ouvir Deus falar através da palavra. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Como entendi, pastor. Nós vamos ouvir Deus falar através da palavra. Há alguns movimentos aí ensinando que falar com Deus está acima da palavra. E isto está aumentando. Mas sabiamente, um homem de Deus, uma mulher de Deus disseram naquela sala de aula, vocês vão para as madrugadas com Deus, ouvindo Deus falar através da palavra. E lá vai o Jorge. E aí, um dia encontrei com um amigo nos corredores do NASP, da minha sala, e do nada ele chegou perto de mim e disse, Jorge, virou assim para mim, o que você procura, você vai achar. O quê? O que você procura, você vai achar. Uns tempo atrás eu encontrei com ele, falando, você não lembra daquela frase? Ih, pastor, que frase, eu nem sei o que eu disse para você. Isso é isso. Mas eu sabia que Deus havia dito. E aí comecei. E aí Deus diz o seguinte. Deus diz para mim lá em 1 Samuel 10, 6. Jorge, tu serás mudado em outro homem. Amém. Jorge, você será mudado em outro homem. Saul diz para Samuel diz para Saul, tu serás mudado em outro homem. E Deus estava dizendo aquela manhã para mim, tu serás mudado em outro homem. Então até que o Espírito Santo, ele me despertou e ele me fez ver numa dimensão diferente, como Paulo, ele me fez ver como Deus me viu. Coisas que no meu coração era visto assim, superficialmente, Deus foi lá e disse assim, aqui mora o pecado do Senhor. Aquilo que era o verso áureo mais almejado da minha vida era a minha morte. Aquilo que Paulo tinha como bom era a sua morte. Por quê? Ele não discernia espiritualmente. Ele não via como Deus via. E aí o Espírito Santo foi lá e Senhor, do teu vida. Ele fez confessar o pecado. A partir desse momento, isso aconteceu numa manhã, aí durante 3 dias, veio uma escuridão na minha vida. Eu não conseguia ter prazer em nada. Não era uma depressão, um negócio esquisito. Não tinha lugar para mim. 3 dias. No 4º dia, saiu aquela escuridão. Aí eu peguei esse livro aqui. Não era mais o mesmo livro. Esse aqui é branco. Esse aqui é problema meu. Olha aqui, Senhor. Senhor, eu sou juiz. Uma das primeiras coisas que Deus me fez ver é que eu era muito juiz na igreja. Eu era um pastor, irmãos, que alguns distritos me cobiçavam antes de eu chegar lá. Eles ainda consertam a igreja.
Certo não. Misericórdia mesmo. Senhor, esse aqui é para mim. Eu sou esse homem. A primeira coisa que Deus, depois que Deus me deu essa visão, a segunda coisa, vai estudar sobre o novo nascimento. Primeira coisa o que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento? Então veja bem, então, o Espírito Santo me fez enxergar um novo homem. Eu entendi que foram etapas da minha vida. Deus nunca tocou no meu coração ao batizar de novo. Mas naquela manhã eu tive uma certeza. Só fui comer isso depois também. E naquela manhã o Espírito Santo me havia visitado. E nunca mais a minha vida seria a mesma. Amém. Glória a Deus. Então vejam bem. Não estou dizendo que toda experiência na igreja tem que ser esta. Tá? Dizendo que a experiência do Jorge foi esta. Tá? Eu não havia experimentado ainda o que era a justificação pela fé. Tá? Eu não havia experimentado a necessidade do Salvador como eu experimentei naquela manhã. Eu não havia experimentado o que é ter um novo coração. Uma visão diferente da vida. Novo coração significa, irmãos, novos motivos, novos ideais, uma nova maneira de ser. Então, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, se o Espírito Santo faz parte da minha vida, a minha visão tem que ser diferente na igreja. Que visão que eu devo ter da igreja? De compaixão pela igreja. De ver dificuldade? Sim. Mais do que isso. Eu tenho que ser um ajudador da igreja. Mesmo que em algum momento a igreja não me entenda. A igreja me olha como um problema. Mas eu tenho que ser um ajudador. Então essa é a minha experiência com Cristo. Né? Uma parte dela. Eu acho que é longa. Ela fez uma pergunta. Mais alguma pergunta, irmãos?